Pessoal, vou começar a fazer uma série de vídeos que eu chamei de Bio. E a primeira convidada minha foi a Bela Correia, uma jovem talentosa. A gente vai saber um pouco da história dela, de vida dela, né? E ela está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Bela. Obrigada, Zé. Oi, pessoal, tudo bem? Sou a Bela. Vamos começar a saber um pouquinho da sua vida. Você nasceu em Campo Grande mesmo, Bela? Nasci em Campo Grande, nascida e criada em Campo Grande. Você é sul-mato-grossense mandioqueira, então. Mandioqueira. Pantaneira. Pantaneira. E deixa eu te falar uma coisa. E como é que foi sua infância? Você lembra dela, não? Ah, lembro, com certeza. Minha infância toda foi aqui em Campo Grande. Foi uma infância raiz, né? Como dizem hoje em dia. Eu ainda tive a fase de brincar na rua, de correr, tocar campainha na casa dos outros, vivia cheia de amigos, super rodeada de família, minhas amigas e amigos sempre dormiam na minha casa, então assim, minha casa sempre foi muito cheia. Sempre fui uma criança que gostei muito de esporte, eu gostava muito de jogar vôlei, jogar futsal, na escola eu fazia todos os esportes, era espoleta. E deixa eu te falar, e hoje você vê a infância, né, dessa molecada, dessa meninada hoje, e, né, e você compara com a sua, que ficou muito diferente. Hoje está mais digital, ficam só no celular. É um outro mundo, né? É outro mundo. O que você acha? Você acha que a outra era bem melhor? Então, eu acho que ser melhor ou pior, não sei, é a fase deles, né? É um novo hoje que a gente vive, né? São tempos diferentes, então a gente tem que se adaptar. Você vai querer para o seu filho? Você vai querer para o teu filho os tempos de hoje ou do tempo que você brincava na rua? Na rua? Poxa, eu acho que os dois. Difícil, né? Hã? Na rua está um pouco mais difícil hoje, mas... Com certeza. Então, eu acho que assim, tem que ver o que vai dar para fazer, porque não tem como a gente querer uma infância que a gente teve, sendo que hoje as coisas mudaram, né? Então a gente tem que se adaptar a um novo mundo. Sempre se atualizar, porque não adianta a gente querer viver uma realidade que não existe mais, né? Então, assim, vou induzir ele a fazer brincadeira em casa, jogar, sempre praticar esporte, atividade física por saúde, mas também não tem como eu tirar muito ele desse mundo digital, porque hoje é tudo digital, né? Então, eu acho que é o equilíbrio que vai imperar aí, né? Com certeza. Ô, Bela, fala da sua família, seu pai, sua mãe, quem que compõe sua família? Bom, meus pais são separados, mas a gente se dá super bem. Meu pai chama Danilo, e eu tenho um irmão também que chama Danilo Neto. Minha mãe chama Andréia. O Rodrigo, aí tem o Rodrigo, que são dois irmãos mais velhos que eu tenho, Danilo e o Rodrigo. Eu tenho meu padrasto, o tio Toninho, que está comigo, sei lá, 18 anos, eu acho que ele é casado com a minha mãe, e ele também é um pai para mim, ajudou minha mãe também, né? Na minha criação, sempre foi muito presente. Olha que sempre legal. ficava a gente nas festinhas de 15 anos, primeiro porre, era o tio Toninho. Ele me defendia para minha mãe. Ele me protegia. Você mora com seus pais ainda? Isso, moro com o tio Toninho e com a minha mãe. Tá certo. Agora vamos voltar um pouquinho. Lá, a Bela na escola, como é que era a Bela na escola? Era estudiosa, não era? Olha, não era. Eu era turminha do fundão, turma que minha mãe, a diretora chamava minha mãe nem ia, porque ela não aguentava mais ouvir que eu só conversava. Só que o que acontece? Eu conversava, mas eu passava de ano. Daí minha mãe falava, bom, se vira, aí vai, estuda, que se você quiser ser alguém na vida, você precisa estudar, né? Certo. Mas isso está nas suas mãos. Se você não quiser ser ninguém também, a vida é sua, né? Então, assim, ela sempre me encaminhou, me mostrou o caminho e me mostrou as consequências. Tipo, se você não estudar, você talvez não se dê bem na vida. E eu sempre levei isso comigo, que eu era responsável pelo meu futuro. E aí isso me fez ser madura, ficar mais madura antes do tempo, fez eu ter uma outra visão. Eu nunca fui muito obrigada a nada. Minha mãe exigia que eu passasse de ano, entendeu? Ela exigia que eu não reprovasse. Aí ela falava, se você reprovar, daí a gente vai te mudar de escola, você não vai ter as regalias que você tem hoje, mas ela nunca foi uma mãe que me pressionava a todo momento, sabe? Ela sempre me deu muita liberdade e sempre conversou muito comigo sobre as consequências das minhas ações. Ela sempre conversou. E na escola eu era assim,
conversava, mas assim, eu passava de ano, eu era uma aluna nota 7, digamos assim. Ah, então tá na média, tá bom demais. E você gostava de ler? Me virava. Gosto de ler. Então, eu não gostava, eu criei o hábito estudando mesmo as coisas que eu gostava depois de mais velha. Hoje eu gosto bastante de ler, principalmente você tem lido alguma coisa? Hoje em dia eu faço pós-graduação, então assim, eu estou bem focada na minha pós-graduação e nas mentorias, então assim, eu estou trabalhando muito e estudando muito nutrição hoje, mas... Mas você está lendo livros voltados para a sua profissão. Isso, com certeza, mais artigo, científico, hoje o meu foco é esse, mas durante muito tempo, assim, muitos anos, eu li muitas coisas interessantes, muitas obras interessantes. Eu gosto muito de aprender sobre tudo. Eu sou interessada em tudo. Sou muito curiosa. Sou, nossa. Eu não gosto de alguém estar falando sobre algum assunto e eu não saber conversar. Eu adoro conversar. Eu adoro ter opinião sobre as coisas. E eu acho que para a gente ter opinião, a gente tem que estudar, né? Tem que ter conhecimento. Exatamente. Então, assim, eu acho isso muito importante. Eu não deixo, eu não fico... sou muito antenada. E uma música da sua adolescência, você lembra? Não? Tem escutado, você fala, puxa vida, essa música, eu estava em tal lugar, eu estava fazendo alguma coisa. Olha, Zé, da minha adolescência ou da minha infância? Mas se você tiver duas, manda as duas aí. Eu acho que da minha adolescência é eternamente sertanejo, né? Eu escutava sertanejo até hoje, eu adoro. Eu lembro que eu escutava João Bosco Vinícius, Jorge Mateus, aquelas antigas, sabe? Mas, assim, da minha infância, a gente estava conversando antes da live, minha mãe tocava muito violão para mim quando eu era criança, e até mandei para ela esse final de semana. Tem uma música que é do Titãs, se chama É Preciso Saber Viver, já ouviu? Já. É muito boa. Então, essa música, quando eu era criança, a minha mãe falava que eu pedia para ela tocar a todo momento no violão, e até hoje eu escuto e eu me emociono, eu lembro dela. É muito legal. Que tá dentro do que ela te ensinou, né? Das coisas que ela te ensinou. A letra é maravilhosa, e é exatamente isso. Tem uma parte que fala das pedras no caminho, que a gente pode retirar, que o bem e o mal existem, então a gente pode escolher. Então, exatamente, a minha mãe representa essa música para mim. Olha que maravilha, ela vai ficar feliz quando ela vê essa gravação. Ela sabe. Mas você verbalizando, né, e reafirmando é melhor ainda. E a ligação com a sua avó, me conta. Bom, a minha avó é minha princesa, né? Nós somos muito amigas, assim, muito além de família, né? Ela é uma pessoa que ela é muito feliz, ela é muito vivida, ela é muito sábia, e eu aprendo muito com ela, assim. É materna ou paterna? Minha avó paterna, meus avós maternos já faleceram, né? Eu tinha a vovó Glorinha e o vovô Fernando, que eles eram maravilhosos também, mas eu perdi eles muito cedo. Então, assim, as lembranças que eu tenho são todas boas. Por exemplo, o vovô Fernando me chamava de panetone, porque eu era gordinha. E a vovó Glorinha, eu tenho lembrança dela sempre me dando chocolate, caixa de chocolate. Ela adorava me dar caixa de chocolate. E ela adorava me emperequetar. Ela adorava fazer maquiagem em mim, me arrumar para as festinhas de festa junina. Eu tenho essas lembranças dela. Mas hoje, a minha convivência maior é com a minha avó paterna, que é a minha única avó, né? Hoje em dia, que é viva. Ela é mais sua avó ou sua amiga? Com certeza, mais minha amiga. A gente é muito amiga. A gente sai para almoçar, tomar vinho, a gente viaja junto. Ela é incrível, assim, eu falo para ela assim, e sabe o que eu acho legal da minha avó? Porque eu sou nova. E ela não me julga, sabe? Ela nunca, nem quando eu era adolescente, não sabia direito das coisas, e ela sempre escutava o que eu tinha para dizer, e ela falava, eu preciso aprender, porque eu quero saber conversar. Então, eu tenho muito dela, entendeu? Porque ela por exemplo, tem avós, né, idosos, que são mais conservadores, que eles não
eles não aceitam a opinião de gente mais nova, tem dificuldade mesmo, porque, né, foram criados de uma maneira, e minha avó foi criada de uma maneira conservadora, e mesmo assim ela tenta se reinventar, sabe? Porque ela quer conviver com os netos, e ela fala, eu não quero ser uma chata, eu não quero ser uma velha chata, eu quero ser uma velha que sabe conversar de tudo. Então, assim, isso é muito legal, porque aí eu tenho liberdade de chegar para ela e falar tudo que eu penso, e pedir a opinião dela, e ela consegue olhar ao meu lado. E quando isso ela traz consegue... proximidade, né? Isso traz proximidade em vez de afastar. Exatamente, exatamente isso. Ela fala, eu quero conviver com vocês. E para eu conviver com vocês, eu tenho que me reinventar. Eu tenho que me atualizar das coisas. Você sabe, Então, Bela, ela sabe tudo. eu estava num evento uma vez e eu entrei, tinha uma senhorinha sentada, e eu falei, oi, tudo bem? Boa noite, não sei o quê. Ela sorriu, falou, boa noite. Você me enxergou? Eu falei, lógico, né? Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque depois que a gente envelhece, a gente fica invisível. As pessoas não enxergam mais a gente. Né? Eu falei, é mesmo? Puxa vida, mas eu estou te enxergando, então. Então, olha só como a sua avó é inteligente, né? Ela fica com a cabeça de jovem, se aproxima, né? E convive, né? Sim, com certeza. E minha avó, assim, ai, chama minha avó, ai, quem que tá aqui? Ah, tá eu, minha avó, todo mundo já sabe que é a minha avó animada, que vai ficar no meio da gente, que vai curtir com a gente, que vai dançar, que vai ouvir música. Me conta uma passagem marcante que mexeu com você. Ela Bom, eu e minha avó, a gente sempre viajou muito junto. A gente sempre conheceu vários lugares, assim, do mundo juntas. Então, acho que a última viagem... Já tiveram tantas passagens boas, né? Mas, assim, a última viagem que a gente foi, a gente estava jantando, eu e ela falou assim para mim, filha, gosto tanto de ficar com você, gosto tanto da sua companhia, eu me sinto viva, me sinto bem. Eu até me emociono de falar dela, porque realmente a gente é muito amiga, muito próxima, e eu não consigo falar muito dela, mas é isso, a gente realmente é assim, a gente não pode nem se olhar direito, que já... tem uma ligação muito forte. Que bom, que bom. Você é uma pessoa abençoada, então é uma pessoa que... Muito abençoada. Né? E você também gosta muito dela, ela também é. E nesse fechamento de família, o que a família representa para você, Bela? É meu porto seguro, minha base de tudo. Sem a minha família, eu não sou ninguém. E nem quero ser sem eles, porque tudo que eu sou e que eu quero ser é para eles. É para eles terem orgulho de mim. É para eu continuar com eles, acompanhando eles. Para talvez proporcionar algumas coisas a eles também. E é uma isso. Uma troca, né? Com certeza. O meu maior sonho é aumentar a minha família. E a gente vai falar daqui a pouquinho aumentar a sua família, porque você está noiva, vai casar. Daqui a pouco você vai contar como é que você conheceu, né, o seu noivo. Mas eu queria falar um pouquinho o porquê da escolha da nutrição como profissão, né, na sua vida. Bom, na verdade, a nutrição foi uma descoberta, assim, porque assim, eu antes de fazer nutrição, eu fiz 1 ano de administração. Mudei para São Paulo, fiz administração 1 ano lá, só que eu não gostava, eu queria morar sozinha, enfim, era novinha, tinha 17 anos, queria ter a experiência de morar sozinha. Você fez aonde a nutrição? Eu fiz em São Paulo, na FAAP. Ah, você morava em São Paulo com 17 anos? Fui lá, minha mãe quase ficou doida. Fiz 1 ano, morei 1 ano lá. Por isso que eu tô te dizendo, a minha mãe sempre me deu liberdade para eu fazer minhas escolhas. E mesmo ela sofrendo, ela sempre quis que eu vivesse a minha vida, sabe? Que eu realmente não me arrependesse. E aí foi uma ótima experiência, me tornei muito mais responsável do que eu era, vi a vida, né? Que quando a gente mora sozinha, a gente vê a vida de uma maneira diferente, vê as dificuldades, a gente começa a dar muito mais valor a quem a gente tem em casa, a gente dá muito mais valor às coisas que a gente tem, da maneira que a gente tem. Então, assim, para mim, morar em São Paulo foi essencial para o meu crescimento. Mas em relação à faculdade, eu não gostava, eu fazia por fazer. E aí, meus irmãos... Era uma escolha que você, tipo assim, eu quero fazer nutrição. Hoje você está convicta disso. Hoje você está trabalhando nisso, está convicta. Não foi uma escolha assim.
Quando você começou, você estava com certeza disso? Sim, quando eu comecei, sim, mas antes eu fiz administração, depois eu ainda fiz direito, porque eu falei assim, eu não sabia o que eu queria. Eu entrei na hipótese. Era muito nova para saber também, né? Exatamente, era muito nova, não sabia o que eu queria, na verdade eu não queria nada, né? E aí, quando eu estava fazendo direito, eu fazia porque meus irmãos eram advogados, eu falava, vou ter emprego. O que um jovem de 18 anos quer? No máximo, um emprego. E aí, era isso que eu queria. Aí, no meio da faculdade de Direito, eu já pesquisava. Você entrou na faculdade? Você entrou muito nova. 17. Com 17? Aham. De administração, né? E assim, eu sempre fui uma criança muito gordinha, eu era muito gordinha. Então, a vida inteira eu passei por nutricionista. A vida inteira. E eu passei por nutricionista e eu gostava das coisas relacionadas a isso, entende? Só que eu não sabia, sei lá, nem sabia o que era ser nutricionista, eu não sabia o que era nutrição. Eu falava, a moça que faz dieta, né? É o que a maioria das pessoas pensam. E aí, eu não era algo que estava em alta, assim. Eu falava assim, mas nutrição é uma profissão que é muito desvalorizada, nanana. Por isso que eu fui fazer direito, porque quando eu voltei de São Paulo, eu já estava com a cabeça meio na nutrição, sabe? Porque eu fazia dieta, eu gostava, achava legal, pesquisava sobre, sabe? E aí, quando eu estava fazendo a faculdade de Direito, eu estudava, passava, mas eu me via, eu falava assim, gente, eu vou ter que estudar isso a vida inteira e eu não gosto. Então, eu preciso encontrar alguma coisa que eu gosto. Daí eu falei pra minha mãe, olha, mãe, eu quero fazer nutrição, eu quero ser nutricionista. Ela, você tá doida? Só que bem nessa época, foi a época que lançou o Instagram. E aí, as pessoas já estavam compartilhando mais sobre a sua dieta, já estavam compartilhando suas refeições. Foi a época, eu lembro, eu seguia a Pugliese desde o começo. Ninguém sabia quem que era a Pugliese, eu já seguia ela, entendeu? Porque ela era, na época, ela falava de nutrição, ela nem era nutricionista, mas ela falava meio que essa linha aí eu achava legal. E aí, eu comecei a fazer receita, eu postava no Insta, mas era só para os meus amigos, era privado o meu Insta. Não queria, enfim, nem sabia o que era ser digital influencer. Essas receitas que você postava, tinha alguma coisinha que você buscou lá da tua família, dos seus avós, alguma... Com certeza, sim, a gente sempre gostou muito de cozinhar, então eu sempre gostei também muito de cozinhar, eu adoro cozinhar, e aí eu compartilhava essas receitas, que geralmente era bolo, eu adorava fazer doce, quando eu não fazia dieta, eu adorava fazer doce, e aí eu compartilhava nas redes sociais, daí eu comecei a fazer nutrição, o curso, a princípio eu não gostei, mas eu sabia já o que eu queria ser, e aí eu não tinha mais dúvidas do que eu queria ser. E durante o curso, assim, o curso em si eu não curti muito, eu não gostei muito, mas eu já estudava lá na frente, eu estudava por lado, sabe? Porque dizem não, né? A faculdade é o que te permite exercer, né? Sim. Mas a linha que você anda, a linha que você tem que segue, buscar fora. Exatamente, foi isso que eu fiz. Eu já lá na faculdade já buscava fora. Entendi. E você fala assim, eu era gordinha. Eu te conheço faz bastante tempo, eu nunca tive gordinha. Então, a nutrição mudou a tua vida e hoje, através dessa profissão, você muda a vida de pessoas? Você já me viu, sim. Não lembro. Viu, sim. Porque a Ariana era minha amiga, mas eu já era moça, né? Daí fica diferente. Mas quando eu era criança, eu era bem gordinha, assim. Mas bom, hoje você mudou minha vida. De pessoas. É legal porque você já sentiu essa dor, você sabe como é que é, e quando você atende uma pessoa, né, que está passando por o que você já passou, e com seus conhecimentos de nutrição, consegue ser muito mais assertiva, né? Certeza, faz toda a diferença. A gente está no lugar da pessoa, faz toda a diferença. Então, quando alguém chega com uma queixa, não consigo emagrecer por causa disso, daquilo, fiz tal dieta, eu já penso, eu também. Eu já fiz várias coisas erradas assim também. Eu já passei pelos caminhos que os meus pacientes trilharam, né? E como que eu aprendi? Essa estrada você já conhece. Hã? Essa estrada você já conhece. Sim, já conheço, e aí eu posso orientá-los melhor do que uma pessoa que nunca passou. Entendeu? Claro que conhecimento que a gente consegue estudar as coisas, entender, mas a gente estando no lugar do outro é algo exatamente como você falou, é algo mais assertivo, é algo que a gente consegue ter um resultado mais eficaz.
Ô, Bela, e além de você ser nutricionista, o teu Insta lá tá com mais de 10 mil seguidores. Você virou blogueirinha também, não? É a consequência do mundo de hoje, né? A gente tem que se reinventar e ser o que tem que ser, o que dá para ser. Então, eu acho que hoje o mundo digital é o que está, né, mais em alta, e eu vi que trazia resultados para o trabalho alheio. Eu falava, bom, se essa pessoa está divulgando isso aqui no Instagram, então eu também tenho que divulgar meu trabalho. E aí eu peguei e me moldei para eu poder ser hoje, então, além de nutricionista, digital influencer. Hoje eu agrego uma coisa à outra, porque até o marketing que eu uso é muito pessoal, sabe? Sim. É algo. Porque assim, eu vejo por São eu. experiências verdadeiras. Sim, eu não consigo entrar no Instagram de uma empresa e me interessar de uma forma que faça eu comprar o produto dela. Eu preciso saber quem está por trás dessa empresa, entendeu? O que essa pessoa que está por trás dessa empresa, como que ela chegou aí? Aonde que. Aonde foi? Como é que ela vive? O dia a dia. Come? Que cor que é a unha dela? Entendeu? E aí eu juntei uma coisa a outra, porque assim, como eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, na verdade, eu freiei isso muito na minha vida de acontecer. Porque eu não gostava, porque eu falava, não, o povo fala mal, o povo isso, o povo... Mas depois eu fui vendo que era só, enfim, as pessoas falam de qualquer forma, né? Então, assim, eu parei de ligar, na verdade, para a opinião ruim dos outros, né? Eu resolvi mostrar o meu trabalho inicialmente e uma coisa agregou a outra. Que maravilha. Você falou, a gente está terminando para o final da gravação do nosso vídeo, você falou que quer aumentar a tua família. Você está noiva, né, namora há 2 anos, né? Como é que você conheceu o seu noivo? Como é que é o nome dele? Como é que foi essa história aí? O Lucas... Bom, em Campo Grande, como você sabe, todo mundo se conhece, se não conhece, sabe quem é, né? Sim, Então, assim, o Lucas, ele é mais ou menos a minha idade, ele é 2 anos mais velho que eu, então a gente sempre se via em barzinho, em baladinha, essas coisas. Então a gente sempre se via. Mas durante muitos anos eu não tive contato com ele, até que um dia ele me seguiu no Insta. Olha o Insta aí. Olha o Insta aí. E aí ele curtia muito as minhas fotos, me mandava direct, me respondia. Eu lembro que ele sempre respondia as fotos das meninas, que ele gosta muito de criança. Ele respondia as fotos da Helena e da Heloísa, porque ainda não tinha o Pedro, e eu pegava e respondia as fotos da Vivi, que é a sobrinha mais velha dele. E aí ficou nessa a gente conversava sobre as crianças, até que um dia teve uma festa, não foi nada combinado, teve uma festa lá em Dourados. E esse menino perguntou se eu ia na festa, e por coincidência ele ia, não foi algo que a gente combinou. Era um destino mesmo. Daí a gente chegou na festa, ele ficou plantado do meu lado, falou assim, então, colocou a minha bolsa assim de lado, então eu vou ficar aqui, porque eu vou ficar com você. Eu falei, amigo, não vou, né? Tipo, fiquei meio sem jeito, falei assim, olha, eu vou curtir minha festa, só vou beijar você depois das 6 da manhã, para ver se ele estava interessado mesmo. Aí deu 6 da manhã, eu beijei ele. Aí foi isso, né? A gente... Ele esperou. Ele esperou, ficou lá plantado do meu lado. Aí passou o tempo, tipo, a gente ficou e nada mais, assim, e tudo bem, no outro dia, mensagem, mas assim, nada demais. Certo. E aí, uns 3 meses depois, eu acho... Nossa, tudo isso? Demorou, uns 3 meses depois, que ele tava numa fase muito de solteiro, de pegação, de balada com os amigos dele, e eu tava nem aí também. Aí, quando foi uns 3 meses depois, ele veio falar comigo, daí eu falei, olha, então, eu gosto de você, né? Será que a gente pode, né? Foi eu que dei o passo. Ele veio falar comigo e eu dei o passo. E eu orava muito, porque desde o dia que eu beijei ele não saía da minha cabeça. E eu falava, Deus, por quê, né? Nem me interesso tanto assim por ele. E ficava alguma coisa na minha cabeça falando que era ele, que era ele, que era ele. E aí eu peguei e comecei a orar a Deus para pedir uma resposta, né, desse meu sentimento, porque eu sempre fui muito intuitiva com as minhas coisas, sempre mesmo. E aí eu pedi uma resposta, falei, Deus, me mostra. Aí esse menino começou a vir atrás de mim. Eu falei, então tá, então olha, espera um pouco, né, que eu vou ficar com você e a gente vai namorar. Ele falou, tá bom.
Falei, então tá. E aí foi isso. Que maravilha. Aí eu lembro que era no final do ano. Hã? Já tem 2 anos e meio isso. Já tem 2 anos. É no final do ano, assim, daí eu lembro que ele ia pra Camboriú. Eu falei, menina, né? Aí ele foi pra praia, no que ele voltou da praia, e assim a gente começou a conversar mais sério, né? A gente começou a ficar mesmo. E aí depois a gente começou a namorar. Hã? Já tá com o casamento marcado, não? Estamos com um casamento marcado. Se o coronavírus deixar, né? A gente casar. Se não deixar esse ano, casa ano que vem. Agora a festa, não sei. Hã? Se não for esse ano, vai ser ano que vem. Sim, a gente tá tranquilo. No começo foi bem triste, a gente ficou bem chateado, porque nosso noivado tava marcado, e nem tinha coronavírus em Campo Grande ainda, e quando ia ser nosso noivado, mas agora a gente já tá tranquilo, a gente tá nem ligando mais. A gente tem que aceitar, né, as coisas, os planos de Deus com certeza são maiores que os nossos, então, aceitar. Ô, Bela, e para terminar nosso vídeo aqui, me fala quem que vai ser a Bela daqui 10 anos. Como é que você vê, projeta a sua vida, já que você é uma menina que gosta de pensar, viver o presente, mas pensar no futuro? Com certeza. Bom, a Bela aqui 10? Putz, 10, eu vou ter 36. Bom, eu pretendo ter 2 filhos, talvez, ser realizada profissionalmente, né? Espero que já tenha a vacina do coronavírus. Já, pelo amor de Deus. Não, eu me vejo com a minha família mesmo, do jeito que eu tô. Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. E assim, eu olhava para trás e o que eu via, eu com 26 anos, hoje eu sou muito mais do que eu me via. Eu me vejo assim, muito mais realizada do que eu me via. Eu não me via realizada profissionalmente como eu tô realizada, seguindo o meu caminho, estudiosa. Então, eu acho que assim, eu me vejo ajudando a vida de muita gente com a nutrição, influenciando para a vida saudável, ajudando os meus parceiros a crescerem, as marcas. Eu me vejo assim, dessa maneira, e com a minha família, com os meus filhos, com os meus pais saudáveis, com a minha avó saudável. Isso não deixa espaço para o vazio, então, né? Não. Aí você fica... eu faço um monte de coisa, não dá nem tempo. Aí você se sente completa, né? Eu me sinto, mas com certeza o que faz tudo isso fazer sentido é que eu sinto o amor de Deus por mim. E isso me faz me sentir muito completa e muito amada. Que bom. Pelas coisas que acontecem, eu me sinto muito especial para Deus. Você é uma menina especial, por isso que eu convidei para você ser a primeira dessa série de vídeos. Tá? É verdade. Fico muito honrada, eu amei participar. Você sabe que eu amo você, eu amo a sua família. Vocês sempre vão poder contar comigo, que vocês moram no meu coração. Maravilha. Então, um beijo e a gente se vê aí pela internet. Beijo. Tá bom? Tá bom, tchau. Tchau.